Todos nós temos um foco, todos nós temos um projeto, todos nós temos um sonho. Sim ou não? Sim. Daí vem essa pergunta: por que é que nós não estamos alcançando a vitória que nós estamos almejando? Nós viemos para esse encontro, participamos da primeira colocação, do momento da celebração da missa, e queremos com certeza voltar para a nossa casa melhores do que nós viemos. Mas não podemos esquecer que os problemas que muitas vezes nós estamos querendo resolver, eles vão continuar lá. Porque não ouviram, não participaram, por vários motivos, não importa. O mais importante é que Deus quer investir em nós, por isso nós viemos. Viemos porque faz tempo que não vínhamos, viemos porque alguém convidou, viemos para buscar alguma coisa, não importa, mas foi Deus que nos trouxe aqui. Interessante que a liturgia de hoje, ela fala muito claro para nós sobre fazer a vontade de Deus. Jesus no Evangelho trouxe para nós essa última palavra, para que nós pudéssemos nos absorver dela. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito ele confiou, muito será exigido. Ora, parece que é um Deus carrasco, impositor, que nos dá coisa e vai exigir mais. Parece que é um Deus que coloca em nós alguma coisa e quer algo em troca. Mas a verdade não é essa. A verdade é que Jesus está dizendo que Ele já derramou muitas graças na nossa vida. Sim ou não? Sim. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer do que nós já fomos vitoriosos e vitoriosas. E algumas coisas nós somos derrotados, humanamente falando. Perdas de entes queridos, pessoas que nos abandonaram, pessoas que nos traíram, uma série de situações que parece derrota. Mas tudo tem um propósito divino nisso. A maioria de nossos sofrimentos, a maioria de nossos problemas são gerados por nós mesmos, por atitudes impensadas e por não atribuirmos muitas vezes o nosso projeto, o nosso sonho nas mãos daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Quando Paulo vai se dirigir ao povo cristão de Corinto, no capítulo 5, versículo 17, tem algo maravilhoso que virou assim um jargão de vitória, mas que nós não podemos esquecer porque temos que viver. Quando diz: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e tudo se fez novo. Palavra do Senhor. Ora, se todos nós que estamos em Jesus Cristo, se nós que estamos em Jesus, passou que era velho e tudo se faz novo, não era para nós ter tantos problemas como nós temos. Passou que era velho, mas o que é que está ainda correndo em nossas veias, em nossa mente, que precisa realmente ser banido, renunciado em nome de Jesus, ser expulso da nossa vida, que ainda comanda a nossa história, comanda o nosso físico, a nossa mente, comanda a nossa vida? Por que nos prostramos diante de tantas doenças? E por que muitas pessoas da nossa família não são felizes e isso traz infelicidade para nós mesmos? Haja visto que quando nós não temos problema, alguém da família está sofrendo uma enfermidade, um vício, alguém da família tem uma dificuldade e nós acabamos então sofrendo em dobro por aquela pessoa. Ora, nenhum de nós quer infelicidade, nenhum de nós quer derrota, nenhum de nós quer sofrer. E Deus não trouxe para nós o sofrimento. Ele até permite, porque a escolha é nossa. Mas Ele pode nos livrar disso. Mas quando nós estamos, que nem a liturgia de hoje, vigiando constantemente, porque não sabemos que hora que somos pegos por uma dificuldade, por uma tribulação. Eu quero me reportar ao Antigo Testamento. Quando lá na lei antiga, o povo de Deus era um povo consagrado, escolhido por nome, um povo que Deus protegeu, libertou do jugo de Faraó, quebrou as correntes,
aquele povo que vivia na escravidão, e quem vive na escravidão não tem liberdade nenhuma, e nem seus filhos. Os filhos daquele povo de Israel não tinham liberdade para estudar, para constituir família, porque eram famílias escravas do faraó. Eles tinham comida, mas não paravam de fazer tijolos para construir as grandes obras, as grandes pirâmides dos faraós. Era um povo escravo. E aqui nós podemos cair hoje, nesse tempo, numa escravidão de problemas que não nos afetam mais, mas nos tornamos escravos. Ora, para esse povo Deus conduziu uma lei, deu um caminho, só pediu uma coisa: que fossem fiéis a Ele, nada mais. Que não idolatrassem ídolos, que não corressem atrás de pessoas ou de outros ídolos, mas honrassem a esse Deus que criou cada um de nós a imagem e semelhança. Quando o Senhor fala no capítulo 28 de Deuteronômio sobre bênçãos, veja bem que ele diz, começa com as bênçãos. Se obedecerdes fielmente à voz do Senhor teu Deus, se obedecerdes fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente os seus mandamentos que prescreve, o Senhor teu Deus deverá acima de todas as ações que elevar. São as bênçãos que virão sobre ti, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. E começa dizendo que será bendito na cidade, no trabalho, nas gerações futuras, por todas as gerações. Com uma condição: se ouvir a voz do Senhor e obedecer. É como uma ordem: não faça isso, eu não faço, mas sou livre para fazer ou não. A escolha muitas vezes de contrariar a vontade de Deus é que nos faz sair debaixo da mão poderosa de Deus. Não é Deus que nos dá castigo. Quando ele vai falar das maldições, no versículo 15, capítulo 18, diz: mas se não obedeceres à voz do Senhor, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos e as suas leis que hoje prescrevo, te alcançará a maldição. Serás maldito na cidade, no campo, sua cesta, maçadeira, seu trabalho, fruto das suas entranhas, seus filhos, netos. Por quê? Porque nós apenas não ouvimos a voz de Deus. Como está a nossa situação hoje? Como é que está a nossa situação de homens e mulheres? Se nós pararmos um pouquinho, nós vamos ver que nós somos pessoas doentes. Doentes. Temos dinheiro, às vezes, temos emprego, temos nossa vida, mas somos pessoas doentes que não temos uma plena felicidade para ser uma nova criatura, como o apóstolo Paulo diz. Por que isso? Por que será que então acontecem tantas coisas nas famílias? Que nossos filhos e filhas casam, e muitos casamentos não dão certo, e se ficam juntos é só briga, discussão, ódio entre as pessoas. Por que não há harmonia? Nós não vemos a hora de casar com aquela gata que um dia apareceu na nossa frente, e ela também achou a gente um gato, que maravilha! E por que depois que estamos juntos, as coisas estão numa situação tão terrível que nós não sabemos o que fazer? Uma senhora me disse o seguinte, que ela não via a hora de casar por amor ao rapaz, mas que depois que casou e teve 2 filhos, ela se tornou prisioneira, o marido já não ligava para ela, o marido não estava nem aí, e ela virou escrava. E ela até disse para ele: você casou comigo para me fazer escrava. Eu não tive oportunidade de viver, só cuidando de você e dos filhos, e esqueci de mim. E é uma realidade. É claro que a mãe, é claro que a esposa cuida do marido e dos filhos, mas ela continua sendo uma pessoa, ela continua sendo gente, ela continua tendo seu sonho, seu projeto. E quando isso não acontece, o que acontece dentro da família? Fica esposa, maridos doentes, filhos, netos doentes. Ora, então nós temos que reportar ao passado, para ver o que é que realmente aconteceu em determinado momento, que nós não sabemos, e que precisamos fazer uma renúncia profunda de tudo aquilo que está acontecendo em nossa vida. O livro do profeta Baruque, no capítulo 3, há uma oração assim: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada, um coração atormentado que clama a vós,
escutai, Senhor, tende piedade, porque pecamos contra vós. Ouvimos pela manhã a colocação de pedir perdão às pessoas e perdoar, que é um estado de vida. E o profeta continua dizendo: estais sentados, Senhor, no trono eterno, e nós caminhamos para um definitivo aniquilamento. E vem uma oração tão importante: Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra vós, que não atenderam a voz do Senhor Deus, e por isso foram levados à desgraça. Palavra do Senhor. O que eles estão fazendo? Pedindo que Deus não leve em conta o pecado de seus pais e avós e bisavós. Para estarmos realmente como nova criatura em Cristo, precisa romper vínculos do passado que nos tornaram pessoas dependentes psicologicamente, pessoas vazias, profundamente carentes de atenção, que só traz para nós uma enfermidade da alma, da mente e também do físico. Ora, então daí nós podemos, olhando para todas essas palavras, perguntar para mim mesmo: por que eu realmente estou em Jesus, cantando, louvando a Deus, indo à missa, orando tanto, e as coisas não mudam? Por que a minha família tem tantas pessoas doentes, tem tantos irmãos nossos que casaram e se separaram, e nós às vezes também? Por que não temos felicidade quando nós queremos encontrar alguém que seja nosso companheiro e companheira? Quais são as heranças que nós trazemos que me impedem de ser uma nova criatura, que precisam ser jogadas fora? Ora, nós sabemos que na parte psicológica nós trazemos herança de nossos antepassados, nós trazemos heranças físicas de nossos antepassados, nós trazemos heranças espirituais de nossos antepassados. Por que hoje nós cobramos tanto da outra pessoa que amamos para ela ser diferente? Por que não aceitamos as pessoas que nós amamos? Porque dentro de nós tem uma história que nossos pais passaram, uma história que eu passei, pela educação, pelo jeito de ser, pela espiritualidade que eu passei com meu pai e minha mãe, e que também tiveram muitos problemas para um tentar entender o outro, mas me geraram. Ora, o que isso trouxe em mim? Por que nós trazemos traços de vícios, que não precisa ser droga, mas vícios de alcoolismo? Se olharmos para trás, veremos que nosso pai pode ter sido um alcoólatra, ou nosso avô. O que isso afeta a minha vida hoje? Que marca é essa genética que passou pelos genes do meu avô para o meu pai e dele para mim? Que talvez tenha até pulado a vida de meu pai e eu estou numa situação dessa. Por que tantas pessoas estão se embriagando e morrendo, se suicidando lentamente por isso? O que será que aconteceu lá com meus bisavós e meus avós, quando eles praguejaram sobre o casamento de um de seus filhos, que não seriam felizes? E de certo não foram. E que hoje, vindo na nossa geração, nos separamos, nossos filhos se separam, não somos felizes. Aonde está essa corrente maldita de que alguém, não ouvindo Deus, não por maldade, até por ignorância, rompeu o vínculo com Deus? E nós estamos como o profeta Baruque nos finais dos tempos. Não leveis em conta, Senhor. Olha para nós nesse momento. Amados, nós temos que romper isso. Eu fico me perguntando, porque na minha família tem uma situação assim. O filho mais velho casou e separou. O filho dele casou e separou. A outra pessoa da família abaixo dele casou, separou, ficou anos separado, e o marido voltou doente e ela aceitou. A outra irmã casou, separou, teve uma filha que separou e separou. O outro casou bem de vida,
O emprego, se separou, teve um casal de filhos, que também, a menina casou, o menino ainda não, a menina casou e já separou. E a última filha casou e separou. E o primeiro filho dela casou e separou. E o segundo casou e separou. Que maldição é essa que a família inteira não conseguiu ser feliz? Será que é só coincidência? Será que é uma escolha do marido, da esposa? Ou será que tem algo impregnado no tempo e no espaço? Porque tanto para Deus como para o mal não há tempo nem espaço, é como se fosse hoje. Alguém amaldiçoou que ninguém ia ser feliz nessa família. O que precisamos rever? Eu sei que Jesus é o meu Senhor, mas por que me traz essa tristeza de alma quando eu vejo familiares sofrendo, quando não eu, alguém sofrendo muito? De onde vem isso? Que mal é esse que está dentro da nossa família, corroendo, como cupim por dentro, corroendo tudo e desmanchando? Passamos um dia bem, uma semana chorando, porque é genro, porque é filha, porque é nora, porque são netos, porque são problemas de relacionamentos muitas vezes. Que problema de financeiro, a gente vai negociar, a gente vai dar um jeito e vai acertar isso. Mas problema emocional, só Deus. Porque os homens vão te dar ansiolítico, paliativos, antidepressivos. Alguém vai te dar conselho, separa. Outro vai dar conselho, fica, aguenta firme. Mas você está sofrendo. Ninguém consegue entender o sofrimento da alma do outro. O que nós precisamos romper? Que tendência é essa que eu trago na minha vida? De só buscar solução nas coisas erradas? Minha mãe, quando eu me converti, coitada da mamãe, de oração de joelho todos os dias, 6 horas. E eu estava com ela quando era moleque para rezar uma Ave Maria às 6 horas da tarde, numa imagem pequenina de Nossa Senhora Aparecida. Mas que quando eu me converti, perguntei para ela: mãe, a senhora fez alguma coisa comigo? Ah, você nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, nasceu preto, estava morrendo, e nós fizemos uma simpatia para você. E fizemos uma consagração. Consagramos você a São Benedito para você viver. Depois eu perguntei: o que mais que a senhora fez? Daí ela disse: você tinha uma tosse de coqueluche, tosse de cachorro, que fala, né? Tosse. E eu fiz uma simpatia que a dona Benedita mandou. Nada com a dona Benedita aqui, a dona Benedita lá, né? Que a dona Benedita mandou para fazer uma simpatia com mamona, aquelas bolinhas de mamona. Eu falei: o que a senhora fez? Não posso contar, filho, senão volta a tosse. Depois de tantos anos. É claro que eu perdoei minha mãe, ela fez pelo meu bem. Mas ela invocou através de outras pessoas tantas coisas para cruzar a barriga dela, para desvirar minha irmã. Fez simpatias de todo jeito, porque não havia cesárea, ou saía, eu saía. Fez simpatias de todos os jeitos. Lembro quando eu era garoto, mamãe costurando, de repente uma boia que estava pendurada na parede caiu. E a mamãe ajoelhou e falou assim: ai, é o demônio que está aqui e tal. E começou a falar do jeito dela. E tinha medo dessas coisas. Agora eu vivi a história do meu avô, pai do meu pai, que eu conheci. Ele não teve a oportunidade que nós temos de conhecer Jesus Cristo ou a palavra de Deus. Ele não teve. Então também ele invocou sobre os filhos a situação. O pai do meu pai e meu avô morreu porque ele quebrou a bacia, vocês não podiam andar mais. Mas por que ele quebrou a bacia? Porque ele fugia de casa, morou os últimos anos em casa, eu era moleque, e ele ia andar no barzinho para tomar a pinga dele, ele fugia, e nós ficávamos vigiando. E por causa dessa pinga, ele caiu, quebrou, acabou morrendo disso. Meu pai não bebeu, meu tio abaixo dele não bebeu, o terceiro irmão morreu com problema de bebida. Meu pai não bebeu. Eu nunca vi meu pai bebia uma malzimir dentro de mim, com frango com macarrão. Eu tenho lembrança. E eu com 15 anos comecei a beber que nem uma égua desvairada.
casando, tendo trabalho, tendo tudo, e acabando com a minha juventude, com o começo do meu casamento, até que Deus me chamou, porque senão eu tinha morrido. Hoje, pela graça de Deus, só tenho que agradecer, estou vivendo de lucro. 36 anos de mudança de vida, não tenho problema de cirrose, não tenho problema de nada, só tenho que agradecer. E eu não bebia pouco, não. Eu parei bebendo uma garrafa de pinga por dia e trabalhando todos os dias. Eu falo para minha filha que está aí, né? Essa aqui é a neta, a filha está trabalhando, que eu não sei nem se gerei minha filha bêbada, de tanto que eu bebia toda noite, mas trabalhava. E hoje eu me pergunto, meu pai não bebeu para me pegar algo genético, ou será que ele trouxe do meu avô e passou para mim uma escravidão terrível? Que hoje eu não bebo nada, não me incomoda com nada disso. Graças a Deus, mas foi o Senhor que fez essa cura em mim, depois de 2 anos de depressão. O que eu quero dizer para você é que se nós não fizermos essa tarde uma renúncia profunda, porque o demônio não vem nos tentar na nossa fraqueza sexual, de masturbação, de sexo errado dentro de casa com a família, não vem nos tentar pelos vícios, não vem tentar para você ficar amaldiçoando o outro na hora da raiva. Deus não faz isso. O demônio vem para nos escravizar. Ele não toma posse de nós. Temos a Eucaristia, temos a palavra de Deus. Ele não vai tomar posse, ninguém vai ficar possesso. Ficamos oprimidos, escravos de doenças, pessoas doentes que nunca se curam e não sabem o que tem. Faz os exames e ela não tem nada fisicamente, nem pressão, nem problema de diabetes, ela é doente constante. Da onde vem essa doença? Da onde herdaram isso? Ora, nós temos que olhar para isso. Se Jesus disse que para ser uma nova criatura, que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque há uma criatura velha, corrompida, doente, escrava, que precisa mudar. Aí, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver o que representa o sangue de Jesus. Hoje, quando falamos de mão ensanguentada, quando falamos do sangue de Jesus que liberta, nós temos que reportar a palavra de Deus e ver o que está escrito aqui. Lá em Gênesis está escrito muito claro que quando o homem, desobedecendo a Deus, tocou na árvore da vida, a mulher e o homem, eles se cobriram com folhas de barreira para esconder a nudez que abriu a visão deles. Eles já estavam nus, mas agora vergonha, saíram do limite de Deus. Deus, quando os encontra assim, cobre-os com pele de animais. Pele imolada tem sangue quando tira a pele. Já ali Deus havia coberto com sangue, embora o homem tivesse se perdido. A partir dali, no Antigo Testamento, nós vemos que todo aquele que era fiel a Deus, foi preciso que matassem bezerros e traçasse o sinal do sangue em forma de um tal, em forma de uma cruz, e era um tal, nos umbrais das portas, para que o devastador, o inimigo, não viesse devastar e matar aquela família. Até chegarmos em Jesus Cristo, que derramou seu sangue, todo aquele que está debaixo do seu sangue está protegido de toda a armadilha do demônio. Amém? Amém. O que é que nós estamos trazendo? Por que nós não passamos os dias felizes? Por que nós só reclamamos? Por que nós só ficamos lamuriando com Deus e não o glorificamos pelas coisas? Porque dentro de nós tem feridas e doenças que precisam ser libertas e serem curadas. Ora, nós sabemos que o mal existe. Nós sabemos que nossos lábios não podem pronunciar palavrão contra as pessoas de casa. Nós não podemos estar xingando a mãe de ninguém como se fosse prostituta. Nós não podemos chamar com palavrões os nossos filhos e filhas se tornarem depois homossexuais ou então lésbicas ou qualquer coisa. Saiu de nossos lábios uma palavra dura que calou na alma da pessoa na eternidade. O demônio vai usar disso um dia. O que perturba a nossa mente, que nós temos pensamento acelerado. Por que estamos assim? São perguntas que nós temos que fazer todo dia para inserir nesse corpo de Jesus e sermos pessoas novas, liberadas, transformadas. O que está acontecendo conosco? Amados, por experiência própria, eu digo, 2 anos de profunda depressão não foi fácil, não. Tentei o suicídio,
Vi agora a minha família que não via um pai, um marido, um homem bebendo, mas agora doente, sem trabalho, vivendo numa penúria tremenda de empréstimos. Quando começaram a me ajudar, o primeiro lugar que me levaram foi para o Espiritismo, que eu respeito todas as pessoas, mas me levaram para tomar passe, disseram que eu era médio, que eu tinha o poder da passe, eu dei passe sem saber o que estava fazendo, encheram minha casa de comida, ninguém pode, levaram no candomblé, rodaram em volta de mim, fizeram a roda de 7 palmas de São Jorge nas minhas costas, me levaram para todos os lugares, me levaram para Sheixanoe, fiz reverência a Masaru Taniguchi, me levaram também para a igreja messiânica, reencarnacionista, fui fazer reverência a minha Susama, me levaram para todos os lugares, até em lugares de parapsicologia que minha sogra pagou para mim, porque era pago, para tentar resolver meu problema. Ora, que traços foram esses? Que raiz era essa que meu avô, minha mãe, do jeito deles, passaram para mim, através de Nossa Senhora, sem entender o Evangelho, sem entender. Por que Deus permitiu 2 anos de doença, que o médico não achava nada, pressão boa, não tinha labirintite, não tinha nada? Foi aí que o médico, o Dr. Laí Veloso, que é falecido, falou para mim: só resta você rezar. E o Espírito mandou para o Espiritismo. 2 anos de profundo sofrimento, 2 anos com medo de acender vela, não sei para quem, no coqueiro, encher a casa de comigo ninguém pode, porque para tirar o azar, pôr um quadro de preto velho na parede, ao lado da cama, tomar 7 dias de banho de sal grosso sem enxaguar para tirar os encostos. Cada lugar era palma de São Jorge nas minhas costas, que tinha alguém nas minhas costas, e devia de ser muita gente, porque eu apanhei de palma de São Jorge, desanimado, querendo acabar com a vida, até que alguém um dia, sem colocar a mão em mim, numa dessas orações, anunciou Jesus para mim, disse que Deus me amava. Que dia lindo! Até hoje meu coração fica compungido, porque é como se fosse ontem, fazem mais de 36 anos. Comprei minha Bíblia, fui aprender sozinho e não parei mais em seguir o Senhor. A saúde física que eu tenho hoje é porque Deus tem misericórdia. Fumar durante 14 anos, beber durante 15 anos e não ter sequela nenhuma, bebendo só pinga. Mas nunca mais eu fui consultar um ídolo, nunca mais eu fui consultar nada. Fui aprender na palavra de Deus o que Deus quer de mim. Não sei tudo e não sou perfeito, sou homem, se me beliscar eu grito, sou carne, mas ninguém pode tirar do meu coração a certeza que sem Jesus não dá. Ninguém pode tirar isso. Então o que eu quero dizer para você é que nós temos que clamar nessa tarde que o Senhor não olhe o pecado de nossos bisavós, avós e pais, por melhores que eles foram, pela ignorância, pelos trabalhos que eles fizeram, pelas invocações, benzimentos que a gente nem sabe, até fizeram por amor a nós, mas nós não aceitamos isso. Qualquer vínculo que não venha no poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não aceito e perdoo todos os meus familiares. Eu rompo com aquilo que é mal para poder entrar na bênção do Senhor. Se nós não fizermos isso, o demônio, como leão feroz, como diz São Pedro, rodeia a gente esperando a hora. Quem tem coragem de levantar a mão que já prometeu mudar de vida em alguma situação e não conseguiu? Caiu de novo. Tem coragem de levantar a mão? Quem é que caiu e falou, nossa, e caiu de novo? Nós somos carne. Qual é a sua fraqueza? É sexual? É homossexual? É masturbação? É sexualidade errada no casamento? É vício? De que forma você tem vício? É oprimir as pessoas? Não importa. E ninguém vai se sentir acusado por isso. Vai tomar consciência aonde está esse vãozinho na minha vida que o demônio tem conseguido entrar para poder lá fazer o estrago que ele faz na nossa vida. Há muitas pessoas doentes, internadas, há pessoas que estão andando, que trabalham, são ótimas pessoas, mas são pessoas infelizes. Nós não aceitamos a infelicidade, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Amém? Qual é a condição? Ouvir o que Deus fala para você. Se nós formos examinar a nossa vida e fazer um retiro de 1 hora em um lugar quietinho, tem mesmo dentro de casa, vamos observar que Deus já nos deu muita graça, já saímos de situações muito piores que nós estamos. Que alguém nos magoou, que alguém nos traiu, que alguém prometeu fidelidade até o fim da vida e foi o primeiro que foi chutado, fomos nós.
Alguém que prometeu coisas, puxou o tapete. Alguém que tirou de nós a alegria, a esperança. Pessoas que estão aqui, mulheres que eu conheço, que tiveram filhos e de repente se viram sozinhas. Tiveram que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Foram abusadas, usadas. Tudo isso foi marcando a nossa alma. E nós, homens, quantas namoradas a gente não abusou delas? Quantas vezes não abusamos, se não sexualmente, ou colocando a mão em determinadas partes do corpo, nós abusamos do sentimento que elas acreditaram em nós, e nós usamos e chutamos. Quantos de nós já fizemos isso? Era preferível levar um murro, um tapa, do que uma dor dessa no coração de discriminação e afastamento. Parece que isso não representa nada, que o tempo parece que apaga. Não, isso está dentro de nós. Acredito que, falando tudo isso que eu estou falando para vocês, alguma coisa está vindo à tona na sua consciência. Nós temos um arquivo tão grande dentro do nosso cérebro, que algumas coisas estão trancadas, e que lá um dia Deus permite que abra e saia alguma coisa. Que se sai tudo que está lá, nós caímos duro, mortos de tanto sofrimento que já passamos. Está tudo guardado. O nosso passado está aqui, ó. E se Deus não fizer uma obra nova na minha mente, aonde eu vou lembrar, mas não sofrer, eu sou uma pessoa que vou ficar até o último segundo da minha vida lamentando, e não vou conseguir ser feliz. É possível ser feliz nesse tempo? Claro que é. Ah, mas eu não vou ter mais dívida? Vai. Você vai ficar com dívida. Você vai ter problemas. Você vai ter discussões. Você vai ser tentado e tentada a voltar à vida velha e aos vícios. Mas se você estiver escutando a voz do Senhor, você está na bênção. Você está na bênção. Para isso, eu preciso romper com os ídolos. Eu preciso romper com as coisas do meu apego. Senão nós somos cristãos católicos, apenas indo na igreja e não mudamos de vida. Porque Deus não quer que nós sejamos religiosos, Ele quer que nós tenhamos uma experiência de Deus. Não basta dentro da igreja, como ministro, como ministério qualquer, nós fazemos alguma coisa que as pessoas veem, e quando saímos dali, ou mesmo ali, nosso coração está cheio de sentimentos ruins. Quando chegamos em nossa casa, nós não conseguimos conviver, nós não conseguimos viver a nossa fé nos momentos mais difíceis. Uma coisa você tem que aprender: você só consegue sair da tempestade quando ela vem. Não é para pedir para não vir tempestade, é para você clamar que Deus lhe dê a força para que você vença a tempestade. Amém?